Dentro da maioria dos relacionamentos, da maioria, há fases mais desafiadoras. A fase onde parece que os humores e os ânimos ficam muito mais exacerbados e que muitas vezes uma parte ou outra busca harmonia, busca ficar de bem, e me parece que a confusão se mantém. Você está passando por isso? Ou conhece alguém que passou por isso? Eu já passei por isso. Eu já passei por isso várias vezes durante o meu relacionamento. E saiba, essas fases existem, existiram e podem voltar a existir. Afinal, a vida é um ritmo de constante mudança e muitas vezes essas fases são a pressão certa para te levar para o próximo nível desse relacionamento. Um excesso de briga, um excesso de confusões, necessariamente não é um, um termômetro que te indica que o teu relacionamento está indo ao final. Muitas vezes, isso também pode se manifestar quando um mudou muito e o outro não acompanhou. Onde um quer outras coisas, quer coisas diferentes, e a outra parte simplesmente está estagnada ou realmente não tem essa visão. Muitas vezes nós estamos em páginas diferentes. E como é que faz? Será que sempre é necessário que nós acompanhemos o ritmo e o momento do outro? Não. Mas como é que você pode governar? Como é que você pode administrar esses conflitos dentro do teu relacionamento? Então, se você se identificou com esse conteúdo, se você está passando por isso, ou se você não quer passar por isso, com tanto estresse, com tanto desgaste, convide outras pessoas para assistir esse conteúdo, para que mais pessoas possam ampliar a sua percepção sobre relacionamento afetivo. Você deve ter recebido nas notícias, por exemplo, assuntos e informações de casais que estão assim, até se expondo muito na internet, até mesmo colocando coisas mais íntimas e pessoais. E você deve conhecer pessoas assim, ou não? Quem nunca? E é comigo. Eu quero desvendar com você até o final dessa live uma nova forma de lidar, uma forma de se munir de recursos, competências, habilidades, para que se isso chegar no teu colo, porque vai chegar, você saber lidar. E não é ignorando os efeitos que você vai resolver a questão. Não é fingindo que nada está acontecendo que as coisas vão se alinhar. Então, esse conteúdo pode ser de muita, mas de muita eficiência para você. E conhecer um jeito diferente de viver essa intensidade pode mudar todo o cenário que você está vivendo. Você sabia que muitas vezes o que acontece em vários e vários, milhares de casais que eu já atendi, é não se perceber de coisas em si que não estão curadas e que não estão resolvidas. E muitas vezes esses cenários, essas tensões, essa pressão vem para pressionar para que isso venha à tona, para que essas pendências, essas inseguranças ou esse conjunto emocional que pode ser refinado ou pode ser levado para um próximo nível venha à tona. Então saiba, o desafio que você está vivendo, o desafio que você viveu, ou o desafio que você viverá, ou tudo isso junto e separado, na verdade é a vida apresentando quem você está, quais são os pontos de mudanças e muitas vezes mostrando que vocês começaram na mesma página, mas pode ser que um avançou um pouco mais, o outro está para trás e não se percebeu disso ou não deu atenção e o outro continua avançando páginas e páginas à frente e você não se deu conta disso. É bem natural que nesses dois cenários as coisas comecem a se tensionar. Tanto no cenário de que tenho muitas coisas em mim que serão sempre, mas sempre convidadas a serem resolvidas por vários eventos e várias circunstâncias. E um outro ponto, o segundo é, nós estamos avançando em ritmos diferentes. Como lidar com isso? Necessariamente, todas as vezes, eu tenho que me alinhar ao ritmo do meu parceiro, da minha parceira, eu tenho que exigir que o meu parceiro e a minha parceira colhem na minha, sigam o meu ritmo, sigam a minha ambição, sigam o meu querer mais. Não, não, isso só provoca um desgaste ainda maior. Porque se não é um processo tão natural e tão espontâneo do outro, o que você vai provocar é uma rede de problemas, é uma rede de desavenças.
Eu quero trazer para vocês um exemplo, mas muito corriqueiro, onde uma cliente, né, ela chegou em casa e presenciou a seguinte cena do marido, ela tinha ido no mercado e presenciou a cena do marido sentado no sofá com a filha assistindo televisão. Só que na pia havia uma louça para lavar, e nem tanta, mas havia louça para lavar. Imediatamente acendeu um gatilho nela, um gatilho que ela começou a brigar, começou a até exagerar e até fazer comentários desnecessários para o cenário. Ela viu daquele pequeno cenário uma afronta. Eu fui no mercado e como é que tem louça na pia? Eu fui no mercado, eu fui fazer alguma coisa por nós. Eu tive que ir no mercado. Ela até iniciou a sessão falando isso. Eu tive que ir no mercado. E quando eu cheguei, a louça estava na pia de algo que ele havia feito. Vamos respirar. E eu quero que com essa experiência você perceba se em algum momento você também não ocasionou certos barracos, certas brigas e certas cobranças, acreditando que era um assunto mesmo. Você até se dizendo realmente era louça, mas não. Havia um outro assunto ali influenciando aquela impulsividade, influenciando aquela briga, aquele desabafo de coisas. Durante esse processo, nós descobrimos na sessão que o motivo era outro e completamente de cunho emocional. E o motivo era algo a ser resolvido somente por ela, ciúmes. Mas eu não vou te contar essa história. Mas era somente ciúmes, não era a louça. A louça foi o gatilho onde a emoção dela encontrou uma brecha para desencadear aquele pedido de ore para mim, aquele pedido de ajuda, aquele pedido de atenção. Olhe para mim, olhe para mim. Na verdade, durante a sessão, ela falou, na verdade, é pouquíssima louça. Eu não precisava ter falado dessa forma, eu não precisava ter desgastado, não precisava ter causado aquele climão por conta disso. O que ela queria, a intenção daquele gatilho era: eu quero mais atenção, eu quero mais carinho, eu quero ser a sua prioridade, né? Eu quero ser a sua prioridade. E até mesmo uma fala aí de uma criança ferida. Eu quero esse lugar, eu quero ter essa atenção, eu quero ter esse carinho, eu quero viver esse momento. E você, invariavelmente, pode também não perceber que os motivos que te levam a brigar podem ser outros do que você está acreditando ser. Pode ser que você não tenha clareza ainda sobre isso. Nesse exemplo em tela, que eu quero te informar, foi muito curioso, porque mesmo depois de ter contornado a situação, até hoje, né? Ainda não pediu desculpas, porque acha que vai passar batido e nada passa batido. Tudo isso vai gerando um desgaste, um desgaste, um desgaste e um desgaste. Durante essa sessão, eu quero te contar isso, é um caso real. Eu perguntei, por que você teve que ir ao mercado? Ah, porque eu queria comprar flores e queria comprar ingredientes para uma sobremesa. Eu falei, então você escolheu ir ao mercado. Não, mas era para fazer uma sobremesa, era para nós, ok, mas foi uma escolha sua, ok? Foi uma escolha sua. Então você não teve que ir ao mercado, olha só isso. Você não teve que ir ao mercado, ó, coitada de mim, fui no mercado fazer tudo por essa família, eu chego, a louça está pronta. Perceba o drama psicológico que é formado dentro de uma rotina de um relacionamento. E que muitas vezes, mas muita maioria, você não se dá conta. Você não se dá conta da verdade real, de qual foi a intenção, o que de verdade essa impulsividade quer te mostrar. Eu desejo mais atenção, eu desejo mais carinho. E se você não se identificou com esse conteúdo, preste atenção. Tem muito mais informações e é quase que impossível que você nunca passou por um cenário próximo a esse sem se dar conta. Muito, muito mesmo. Então, observe que a maioria das coisas que desgastam as nossas relações, o nosso relacionamento, são coisas que estão embutidas dentro de você, que estão ali acumuladas dentro de você. E necessariamente o fato é somente um fato. Haviam, por exemplo, estou chutando, haviam 2 pratos dentro da pia. Às vezes era só isso. Haviam 2 pratos e um copo dentro da pia. O fato é, temos 2 pratos e um copo dentro da pia. Todo o invólucro emocional é carregado por eu mesma.
pelas minhas pendências, pelas minhas malhas. Eu tive uma mestra incrível, e a tenho até hoje, mesmo ela não estando mais aqui pelas obras que ela deixou, que chama Virginia Satir, que foi uma das grandes influenciadoras também da constelação. E a primeira profissional que começou a trabalhar com terapia em família. E Virginia Satir, ela tem uma frase que é o seguinte: de acordo com alguns experimentos e atendimentos que ela realizou, ela percebeu que quem grita, na verdade, a intenção positiva é simplesmente ser ouvido, é simplesmente receber atenção, é simplesmente isso. Olha que curioso. E num teste, no experimento de casais que ela fez, de um marido bastante hostil que vivia gritando, vivia sendo até agressivo com palavras e com posturas, numa sessão com esse homem, ela perguntou: o que você deseja conquistar? Gritando dessa forma, o que você deseja conquistar? E ele responde: ser respeitado, ser ouvido e respeitado. E muitas vezes, quando eu identifico qual é a causa do gatilho, eu consigo curar, eu consigo mudar. Em outro momento, e depois dessa sessão, e nos outros momentos que se seguiram, esse homem começou a se portar de um jeito diferente, simplesmente porque ele teve consciência da causa. Ele queria ser respeitado e ouvido, só isso que ele queria. E ele percebeu, e ele se deu conta, através desse trabalho, que ele poderia ser ouvido e respeitado ainda mais através de outros recursos, de outros comportamentos, de uma outra maneira de lidar, de uma outra maneira de se posicionar. E saiba que posicionamento é tudo para que você mantenha a integridade do teu relacionamento. Posicionamento de respeito, posicionamento de clareza é tudo. E perceber, faz de conta que você é uma daquelas pessoas que parou, né? Que parou de estudar para cuidar da casa, ou até abriu mão da tua profissão porque aconteceram os filhos e você foi dando aquele suporte. Só que essa pessoa que você está casada, ela continuou estudando, ela procurou crescer, ela buscou outras coisas e você está ali. Quando ela chega em casa do trabalho, muitas vezes os assuntos acabam não sendo tão congruentes ou não sendo tão acessíveis, porque cada um está vivendo valores muito diferentes. E não é errado o que você fez. Simplesmente é legal que você perceba que no dia a dia, se as escolhas foram muito diferentes e para cenários muito diferentes, como é que nós continuamos falando, e não só sobre problemas, que uma coisa é quando aquela pessoa que chega do trabalho, que você nem sabe o que ela está passando, ou que pressões ela está vivendo, você começa a falar: o teu filho fez isso, tal coisa fez aquilo e tudo mais. Uma coisa é isso, e outra coisa é você chegar: oi, tudo bem? Como é que foi o teu dia? Ai, Kátia, mas eu fico cheia de problemas, você também não sabe se a outra pessoa também está com problema. Mas ele fica calado, exatamente isso. Muitas vezes a pessoa ela se isola, ela fica calada para ela procurar uma solução, para ela poder encontrar saídas, para ela poder ter um momento de paz. E o pastor Cláudio, ele fala isso, eu acho muito bem-vindo a fala dele. Quando uma pessoa chega em casa, dê a ela pelo menos 30 minutos do nada. Dê a ela 30 minutos sem falar, sem cobrar, sem nada. Tudo bem? Vai se sentar um pouco? Eu vou fazendo o jantar. Depois você pega tal coisa para mim, ou depois você vai levar o lixo, maravilhoso. Vamos fazer dessa forma. Mas se você combinou com essa pessoa que depois ela vai levar o lixo, lembra, ela vai levar o lixo, mas necessariamente pode ser que ela não leve o lixo naquele exato momento onde você está dando o comando. Pode ser que ela fale assim: vou dar minha meia hora, vou tomar um café e depois vou levar o lixo. Para ela, o acordo não foi descumprido, mas muitas vezes para você, você gerou um inferno de pensar: olha, eu falo e não sou respeitada, eu peço e não sou ouvida. E você começa a enfrentar aquele drama psicológico por causa do lixo que ainda não foi levado, mas só ainda não foi levado, somente ainda não saiu da tua casa. Mas muitas vezes o gatilho daquele lixo não é o lixo em si. Muitas vezes é que você está cansada, você quer desabafar, que você quer dizer para ele o quanto os seus dias estão desafiadores. Você quer dizer para ele
que você quer que ele valorize, que ele elogie a casa, que ele elogie o prato que você fez, que ele elogie o fato de você ter cuidado dos filhos, porque também é um trabalho incansável, sem final de semana. Haja vista, nós estamos nos aproximando aí do Dia das Mães, mas perceba, esse trabalho é um trabalho até que desgasta muito mais, mas a forma que às vezes você explode sobre isso pode ser uma forma que não está te apoiando, e isso vai fazendo com que cada vez o distanciamento entre vocês comece a se intensificar. Eu atendi uma pessoa também essa semana, um homem, ele disse: eu cheguei em casa, eu estava com um monte de questões, um monte de desafios no meu trabalho, vários desafios. Eu estou até com certo medo de como é que vai ser o futuro da nossa família. E eu chego em casa, a minha esposa resolve fazer aquele faxinão no feriado, fazer aquele faxinão, limpar tudo que tem em casa. E eu não consegui um momento para poder sentir e elaborar todo o desafio que eu estou vivendo. E eu não compartilhei isso com ela para poupá-la. Agora pensa você, se você se colocando no lugar dessa pessoa, o que você quer na verdade é manter a segurança e a estabilidade da sua família, garantir que os filhos continuem na escola, que as contas estejam pagas, e tem uma pessoa que vem que nem um dragão, agora faz isso, faz aquilo, vamos arrumar isso, vamos arrumar aquilo, e você não consegue ter esse ambiente de segurança e paz dentro da sua casa. Percebe o quanto isso vai afastando as pessoas? Você percebe como isso vai afastando as relações? E você pode me dizer, Kátia, mas ele não contou para ela que está passando por esse desafio. Sim, e ela também não perguntou para ele, vamos fazer tal coisa? Ela foi impondo isso. E é evidente que ele também pode compartilhar de uma forma mais genérica. Eu estou com muitos desafios no trabalho. E é nesses detalhes que você pode se perder. E são nesses pequenos detalhes que os relacionamentos começam a se afrouxar. E aí, sabe o que acontece? Por exemplo, nesse caso, essa pessoa acabou saindo de casa e o trabalho estava muito tenso e acabou indo para a casa dos pais para poder pensar e elaborar quais são as saídas. Se você precisa sair da sua casa, se você precisa estar em outro ambiente para poder encontrar soluções, já se mostra que dentro do teu lar e dentro da tua casa as coisas estão meio tensas, as coisas não estão bem claras. Lembra que eu falei dos ingredientes, entre eles a clareza? Você lembra disso que eu falei agora? Agora? Então, eu falei, um relacionamento, ele tem a base do respeito, da cumplicidade e da clareza. Ele não falou para ela que estava passando por aquilo. E ela também não teve a sensibilidade de perceber que talvez arrumar a casa inteira naquele momento não estava sendo apropriado. E não é que ele não quisesse ajudar, mas haviam outras prioridades colocando a atenção dele. Então, observa, você que está no relacionamento, você que está passando por um turbilhão de informações no seu relacionamento, eu quero te entregar uma dica hoje que é bastante importante. E uma dica que eu usei muito na minha própria história e que foi de grande valia. E eu não vou dizer para você, nossa, eu vou ficar casada para sempre. Eu não sei. Mas o que eu quero compartilhar com você é que até aqui eu tenho vencido, tenho conquistado esse lugar. Mas pode ser sim, eu vou te contar. Se em algum momento eu falar, olha, aconteceu essa situação dentro do meu relacionamento e eu não soube lidar com isso e desgastou e nós estamos numa fase difícil e eu não digo que isso nunca vai acontecer. Não sei o que vai acontecer amanhã, mas o que eu tenho certeza absoluta é que cada fato, cada desafio, cada mudança está me levando para um próximo nível quando eu tenho abertura para não reclamar, para não me vitimizar, quando eu tenho abertura para não minar a experiência ou querer anular que aquilo não pode acontecer comigo. Eu sou uma pessoa tão boa, não é assim que a gente às vezes acaba afirmando? Pois é. Então, quando eu começo a entender, olha, está acontecendo isso, nós estamos desgastando, parece que a gente discutiu por uma coisa boba, uma coisa vil. Por quê? Aí é esse momento em que a vida fala, olha, eu desejo que você agora melhore nisso, perceba isso, mude nisso, resolva isso. Então é isso. Nenhuma experiência que está acontecendo com você, mas nenhuma é perdida. Nenhuma experiência é à toa.
nenhuma experiência é que Deus usa você como um fantoche para se divertir, não. Tudo tem um propósito e tudo tem um para quê. Então, antes de reclamar, que é repetir o clamor, né? O prefixo reclamar, onde estou repetindo o clamor, respire e perceba o que a vida deseja agora. Qual é a melhoria que eu posso fazer agora sobre isso? E se você se der conta de que o outro, agora porque estudou, porque foi promovido, porque está se sentindo, e muitas vezes você não soube valorizar a sua presença, a sua representação, mas é porque ele é ingrato. Pode até ser que essa pessoa seja ingrata, mas também pode ser que você se colocou naquele lugar menor. Pode ser que você também não soube se valorizar. Pode ser que você acredite que você não merece estar com essa pessoa. Pode ser que você acredite que as outras são muito mais importantes que você porque estudaram mais, porque fizeram mais, porque trabalham em tal empresa, porque tem determinado cargo. E não. Se ele chegou onde chegou, foi porque você estava trabalhando de uma outra forma para favorecer isso. Cuidando do lar de vocês, por exemplo, tendo outros trabalhos, cuidando dos filhos, organizando e administrando a vida dele também. Então, se posicione. Se essa escolha foi feita por vocês dois, foi feita por ele, por vocês, é uma escolha bem-vinda, mas é importante que você se dê também tempos de qualidade. Não fique só aquela coisa na luta, na casa o tempo todo, nos filhos o tempo todo. Reserve sempre, mulheres, reservem sempre um tempo para vocês mesmas. Um tempo para ler, um tempo para descansar, para ir numa academia, um tempo para estudar, um tempo para sair com as amigas. Ai, Cátia, mas eu não tenho. Organiza. Quando uma pessoa me responde, eu não tenho, eu sei que ela está me dizendo, eu não priorizo isso. E se você não se prioriza dentro desse relacionamento, saiba, essa pessoa está sentindo isso também. Ela está captando essa informação também. E você corre o risco de você acabar convencendo ela que você não tem essa prioridade, que você não merece esse cuidado, que você não merece esse valor, que você não merece essa atenção. Isso é um risco muito grave em qualquer relacionamento, em qualquer fase, em qualquer período, mas especialmente quando está mais avançado. Quando a coisa está mais avançada e nós já temos naturalmente outros papéis, e você tem naturalmente uma rotina, e o outro está muito entregue a conquistas materiais. E nós nos perdemos muito nesse momento. Nós nos perdemos muito. Porque, não, ele tem que trabalhar tudo isso, nós temos que crescer porque nós vamos conquistar uma casa, maravilhoso. Depois que você tem a casa, nós temos tudo isso, nós vamos uma casa melhor. Mas agora temos carro, agora os filhos vão para a faculdade. E no meio de tudo isso, em cada fase, uma exigência diferente que você se dá e que você se condiciona, você vai perceber que vocês não se percebem mais, que vocês falam só de contas, do que aconteceu com os filhos, do que aconteceu na casa, do que aconteceu no trabalho, mas não existe aquela pergunta legítima de olhar para o outro e perceber como você está, como vai você. Eu preciso saber da sua vida. Você não tem mais aquela prioridade, como era no namoro, como era lá no noivado. Ai, lembra do começo, como que era? Ai, o que será que aconteceu? Como que você está? O que você está fazendo? Não, isso é esquecido. E se as coisas que fizeram vocês se aproximarem e se apaixonarem forem completamente apagadas, forem completamente deixadas no passado, essa relação pode seguir até, mas seguir sem qualidade, seguir sem priorizar o mais importante de um relacionamento. Sabe qual é o mais importante? As pessoas. Exatamente as pessoas. Não é só o olerite, não é só o que conquistou, não é só o que comprou. Especialmente, saiba, não são nunca as conquistas externas que vão te trazer felicidade genuína. Não vão. Elas vão te trazer momentos de alegria. Aí, essa alegria, quando você conquista uma casa nova, ela deve durar aí um mês, estourando uns 3 meses, o carro também. Mas quando você tem uma base de apoio no teu parceiro, na tua parceira, é muito diferente. Quando você sabe que pode contar com aquela pessoa, que você teve um dia muito denso, muito difícil, mas que naquele momento você vai ser respeitado, vai ser respeitada, isso não tem preço.
E se você for estudar os homens, né, que dizem sempre, eu tenho uma mulher que fez toda a diferença na minha vida, todas elas têm uma postura muito clara de alto valor e de alto respeito. Todas elas se dão seus momentos, todas elas se respeitaram. E todas elas, ao invés de descontar no parceiro a escolha que foi feita por ela ou por eles, elas acabam fazendo o quê? Sem se dar conta, se vingando. Se vingando porque eu fiquei o dia inteiro em casa com as crianças, se vingando porque meu trabalho eu não estudei, eu não estou ganhando a mesma coisa, ou se vingando sem se dar conta. E aí o que acontece? Essa compensação vai vir à tona. Você vai querer descontar nessa pessoa as suas frustrações, porque dentro de você, você está dizendo assim: eu fiz por nós, eu fiz pela nossa família, eu fiz por ele, mas na verdade foram escolhas. Aí você vai me dizer: Kátia, eu não tive escolha, sempre teve. Sempre nós temos escolhas sim. Sempre você teve escolhas. É igualzinho aquela desculpa e fala, eu traí porque deu em cima de mim. Não. Você traiu porque você não tem valores, porque você não é uma pessoa adulta, porque você não tem maturidade. É diferente. É diferente. Então, observe isso. E o primeiro ponto é: comece a olhar a vida como se manifesta. Comece a responder com olhar sem aquele dramalhão, sabe? Sem o drama. Eu briguei com ele porque ele não levou o lixo para fora. Mas, na verdade, o que me irritou? Para que eu fiquei tanto irritada? Era o lixo mesmo? Quando eu olho para isso, eu assisto a um filme, eu brigando com meu marido porque não levou naquele momento o lixo para fora. Olha, olha a dica de uma técnica aí que eu aplico mais demais, mas demais. Assista você na cena, como se você estivesse passando um filme. Eu discuti, eu quebrei tudo, eu fui bater no porta porque ele não levou o lixo. Qual é a intenção positiva por trás desse gatilho? Descubra, você vai se surpreender. É verdade, você vai se surpreender. Não é o lixo. Sempre há uma outra causa diferente daquela que você externa, de onde você explode. E muitas vezes é vingança. Combinado? Foi muito bom estar com você aqui e nós vamos retomar na próxima quinta-feira. Acompanha, curte e compartilha também com outras pessoas que podem se servir desse conteúdo. Um enorme beijo e até quinta-feira, Kátia Demier.